Momentos inesquecíveis, como as primeiras palavras. Essa fofura aí é uma das 3 Marias da Fabiana. A servidora pública de Brasília tem endometriose e, sem conseguir engravidar naturalmente, fez 2 fertilizações in vitro. Primeiro teve uma bebê e depois vieram as gêmeas. E a família ainda deve crescer, já que ela ainda tem um embrião congelado. Coração de mãe sempre cabe mais um, né? Então eu falo que daqui a um tempo esperar as gêmeas crescerem um pouquinho, porque quem tem gêmeos sabe, é surreal. Você não tem um pingo de descanso, mas é gratificante. É padecer no paraíso mesmo. Nós vamos buscar o irmãozinho delas, então aquilo que a gente sempre sonhou de ter uma família numerosa, aconteceu. A maternidade é um sonho para muitas mulheres, mas nem sempre engravidar é um processo fácil. Todo mundo é acostumado a ter, assim, a achar que toda mulher pode ter a possibilidade de engravidar tranquilamente. E quando isso não acontece com naturalidade, existe um sofrimento, uma culpa muito grande. E não é um processo que todo mundo é tão empático assim, né? Não é um processo, né, todinho, não, ele é muito solitário, porque as pessoas não compreendem. As pessoas falam, vai dar tudo certo, não, você está sofrendo à toa. E não é à toa, gente, não é. A Organização Mundial da Saúde estima que de 50 a 80 milhões de pessoas no mundo podem ser inférteis. No Brasil, esse número chega a cerca de 8 milhões. As causas são diversas e podem ser femininas, masculinas ou devido à associação de dificuldades do casal. Há uns 30 anos atrás, digamos assim, né, a causa mais frequente eram as infecções sexualmente transmissíveis, suas sequelas, doenças inflamatórias pélvicas, né? E atualmente, digamos assim, com a penetração, né, que as informações têm acontecido com o sistema educacional, né, das pessoas terem acesso ou informações para poder melhorar de vida, elas têm postergado muito a gestação. Então, de 1 a 6 a 1 a 8 casais, né, têm dificuldade para engravidar. A reprodução humana assistida teve início na Inglaterra, em 1978, quando nasceu Louise Brown, o primeiro bebê concebido por fertilização in vitro, técnica que também ficou conhecida como bebê de proveta. Outro marco importante foi no Brasil em 1984. Ana Paula Caldeira foi a primeira criança da América Latina nascida pela mesma técnica. O Dr. Raul Nakano trabalhou com o médico Milton Nakamura, falecido em 1997, que fez o procedimento. A mãe da Ana Paula tinha um problema tubário, ela tinha um problema nas trompas, né? Então, a maneira ideal para que ela pudesse engravidar seria fazendo a fertilização in vitro, né? Então, foi uma tentativa, segundo o Dr. Nakamura, ela foi a 23ª tentativa. Esse número ele diz que é holístico, porque a primeira bebê de proveta do mundo, a Louise Brown, que nasceu lá na Inglaterra, também foi feita pelo Mr. Steptoe, também diz que foi a 23ª tentativa do primeiro bebê de proveta do mundo. Na inseminação artificial, o sêmen é coletado, preparado e transferido para o interior do útero, enquanto a mulher está ovulando. Lá, os espermatozoides terão que chegar até as tubas uterinas, encontrar os óvulos e fertilizá-los, formando assim um embrião. Já no caso da fertilização in vitro, ocorre a transferência dos embriões prontos direto para o útero. Técnicas que evoluíram muito nos últimos anos, tornando a reprodução assistida mais segura e eficaz. Na época, colocava-se cerca de 4 embriões
com frequência, né? E sistematicamente. Hoje a gente está colocando 2 embriões e se fala talvez só colocar um, e a taxa de sucesso não tem mudado. Então isso é tudo fruto da melhora do protocolo, não só da medicação, do laboratório, do meio de cultura, é o conjunto de fatores que fez com que a gente tivesse esse incremento, né, de taxa de sucesso com poucos embriões, né? O Brasil lidera o ranking latino-americano dos países que tiveram mais bebês nascidos por meio de procedimentos de reprodução assistida nos últimos 25 anos. Foram 83 mil bebês. E segundo o relatório da Anvisa, o número de ciclos de fertilização in vitro e de congelamento de embriões vem crescendo no país. Em 2019, foram quase 44 mil ciclos de fertilização, 859 a mais do que em 2018. E foram congelados pouco mais de 99 mil embriões, uma porcentagem de 11,6% a mais. São Paulo foi o estado que mais fez os 2 procedimentos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas os números ainda estão longe dos ideais, segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. A gente ainda está muito aquém da quantidade de ciclos necessárias para poder a população ter um acesso adequado, tá? Isso podemos falar principalmente porque a grande maioria dos serviços são privados de reprodução assistida. E para se manter o grau de acurácia, o grau de eficiência, o grau de tecnologia exigido, né, é muito difícil os serviços públicos, de forma homogênea, conseguirem acompanhar isso. Isso é um fator. Segundo, porque a infertilidade ainda, infelizmente, não é considerado. Tem outras prioridades no nosso país. Amanda tem 37 anos e descobriu que não poderia engravidar naturalmente. No caminho dela, houve cirurgias, muitos exames, remédios e incertezas, até que conseguiu implantar 2 embriões por fertilização in vitro. Todos os medicamentos, os processos, nas ecografias, a acupuntura e tudo mais, até agora, né, que a gente não terminou ainda, porque tem medicamento para tomar ainda, já deu quase 26 mil reais. Então, o impacto financeiro também na família, né, pesa muito. Então, onde se requer, se necessita, na verdade, que a família se prepare para esse momento. Para realizar o sonho de se tornar mãe, a carioca Adriana, de 39 anos, gastou cerca de 30 mil reais e teve que fazer uma escolha difícil, usar um óvulo de outra mulher. E essa decisão de ser uma receptora de óvulos é muito difícil, né? Eu tive que passar por psicólogos, tive que analisar todo o processo, porque quando a gente tenta com os nossos próprios óvulos, o processo é muito mais demorado. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 7, 15 vezes e não conseguir seu resultado. Não conseguir o seu tão sonhado positivo. Então, eu tive que fazer essa escolha por questões financeiras mesmo. Os obstáculos foram muitos, mas a tão sonhada gravidez se concretizou. Eu estou muito feliz. Eu sei que a jornada não foi fácil. Eu tive muitas barreiras, mas hoje eu estou aqui feliz com meu filho ou filha, porque eu ainda não sei o sexo, mas não desistam. A gente consegue gerar amor de qualquer jeito. É só uma questão de tempo, uma questão de perseverança e ressignificação de tudo que você imagina para gerar um filho. O Repórter de Justiça vai para o intervalo e, na volta, a repórter Larice Neves vai mostrar como o Sistema Único de Saúde atende mulheres que precisam realizar procedimentos de reprodução assistida no país. E mais histórias de mulheres que realizaram o sonho da maternidade com a ajuda da ciência. A gente volta já.
Planejar, esperar, tentar. 1, 2, várias vezes. Um caminho em diversos casos de frustração, apesar das chances de sucesso nos procedimentos de reprodução assistida hoje chegarem a 70%. A demora na decisão de querer ter um filho, de aumentar a família, dificulta o trabalho dos médicos. Quanto mais tarde, mais complicado. As mulheres hoje estão chegando, em média, depois dos 37, 38 anos, em média. Na minha clínica é em torno de 38 anos. Biologicamente, o melhor momento para ela ter o primeiro filho é antes dos 30 anos. É quando nossos pais tinham filho. E o segundo filho não mais dos 30 anos de idade. Os procedimentos de reprodução assistida estão mais acessíveis, mas ainda são caros. O planejamento familiar faz parte das ações de atenção à saúde da população no Sistema Único de Saúde, o SUS. Há uma lei que fala sobre o assunto, só que na prática não existe uma verba específica para cada estado ou município. Mesmo assim, alguns hospitais públicos utilizam parte da verba geral para atender pacientes com dificuldades para engravidar. No país, nós temos 9 unidades de saúde que oferecem a fertilização in vitro sem custos. São 3 no estado de São Paulo, 2 em Porto Alegre, 1 em Belo Horizonte, 1 no Recife, 1 em Natal e 1 em Brasília. A região norte não é contemplada com esse serviço gratuito. Nós temos a lei de 1996 do planejamento familiar, que prevê que cabe ao Estado fazer todas as formas de concepção e anticoncepção. E o Estado entendeu isso como só anticoncepção e hoje faz o tratamento aí de anticoncepção. E isso acaba se refletindo nos planos de saúde, né? Porque os planos de saúde também não são obrigados a pagar, já que o próprio governo não paga, né? O próprio SUS não paga. Então, isso constitui eu diria assim, uma grande injustiça social, porque a mulher que tem recurso consegue fazer um tratamento para engravidar, o casal, né? E os que não têm recursos entram em filas de espera do SUS. A rede pública é responsável por menos de 8% dos procedimentos de reprodução assistida no Brasil. O Dr. Rui é coordenador da área na Universidade de São Paulo e médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Desde o início do projeto, mais de 3.000 crianças nasceram com a ajuda da equipe. Para se candidatar ao procedimento, não é preciso comprovar renda, basta ter interesse e procurar um posto de saúde. Mas a fila de espera é grande, chega a até 2 anos. Não está na tabela SUS o procedimento de fertilização in vitro. O governo federal, ele repassa para os hospitais de acordo com essa tabela SUS. Se vai fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, tem uma tabela SUS e o hospital ganha proporcional a isso. E na fertilização in vitro não existe essa remuneração. Então, todo o gasto que a gente tem aqui, ele entra no orçamento do hospital, que é verba pública, mas é uma verba que está no contexto do hospital inteiro. E eu estou brigando aqui pelo orçamento do hospital. Em Brasília, no Hospital Materno Infantil, os pacientes aguardam ainda mais. A espera pode ultrapassar 4 anos. A doutora Rosali foi responsável pela primeira fertilização in vitro da unidade. Em 1998, o procedimento resultou no nascimento de gêmeos, um menino e uma menina. Foi necessária a presença de uma mulher na Secretaria de Saúde que se sensibilizou e que achou que era importante, que não era um privilégio de poucos e sim de todos, né? Porque geralmente as doenças sexualmente transmissíveis atingem as camadas mais pobres e essas afetam diretamente o sistema reprodutivo. São 22 anos de experiência com o tratamento na rede pública. Ela ressalta o quanto os casais que não conseguem engravidar são afetados psicologicamente. Tem trabalhos publicados em que se quantificou o grau de ansiedade, o grau de agravo à saúde de pessoas que estavam na lista de transplante, de pessoas que estavam na lista de quimioterapia
e do casal infértil. Adivinha quem que foi o mais ansioso, quem que tinha mais alterações? O casal infértil. Então, realmente, digamos assim, uma batalha para se entender que transmitir os seus genes através dos tempos é definitivamente a função mais importante do ser humano. E a ciência vem dando uma ajuda para isso acontecer. O marido da Fernanda já tinha feito vasectomia. A reversão não deu certo e aí eles partiram para a fertilização in vitro, na rede pública. Eu nem acreditava que a gente seria chamado. Eu pensava assim, eu entrei na fila com 35 anos, então quando eu fui chamada, eu já estava para fazer, eu já estava com 40, né? Então eu imaginei assim, não vai chamar. Mas em 2018 nós fomos chamados. Com a demora, os óvulos da Fernanda já não eram perfeitos para o procedimento. O hospital ofereceu 2 tentativas. A primeira não deu certo. Nas 2 tentativas nós passamos pelo psicólogo. E eu confesso que eu falei, pra que psicólogo, né? Mas depois eu fui entender que realmente é necessário, porque você entra com uma expectativa de que tudo vai dar certo. E quando não dá certo, você se frustra. Então, assim, o psicólogo, ele conversa exatamente isso com você, né? E então, na segunda tentativa, eu coloquei nas mãos de Deus, eu falei que Deus, se fosse da vontade dele, daria certo. E realmente deu. Agora, para o Silvio, ter a filha no colo é uma realização. E graças a Deus, hoje nós temos uma criança linda. Os esposos, eu acho muito importante dar todo o apoio das suas esposas nesse tratamento. Não é um tratamento fácil. Ricardo e Casey não queriam esperar pela fila do SUS, mas não tinham dinheiro para bancar todas as despesas. Foi aí que descobriram um projeto e pagaram o equivalente à metade do valor cobrado pela clínica particular. Mas o processo também foi desgastante para eles. As cobranças começaram a machucar ela muito mais do que a gente previa e não foi fácil. Não foram poucas as vezes em que eu precisei recolher os cacos de uma mulher destruída. Tudo foi superado quando o embrião foi inserido no útero da dona de casa. Uma emoção enorme registrada pelo casal. Vai sair daquela portinha e ela vai pegar na hora, entendeu? Lá, direto pra cá. Direto pra cá. Tá ansioso? Não. Mentira. Esperamos isso há muito tempo. A Luna nasceu em 2019, virou o xodó da casa. Quanta fofura! A doutora Natália integra a equipe de médicos que trabalham no projeto Realizar Sonhos. Desde 2016, a clínica particular oferece essa possibilidade aos pacientes. A seleção acontece 2 vezes ao ano. Estamos aí à disposição para estar auxiliando a maior quantidade de casais possíveis. O nosso sonho, a Fertil Care, ela entrou com este projeto para exatamente isso, tentar levar a fertilização a qualquer casal. Nós sabemos que não é uma doença de pessoas de condições econômicas. Nós temos N casais, por N motivos, que têm algum tipo de problema, de alteração que leva à dificuldade para engravidar. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta nós vamos abordar a questão jurídica que envolve a reprodução humana assistida e também casais homoafetivos que se beneficiaram da técnica. A gente volta já.
A ciência avançou nas técnicas de reprodução humana assistida. Já a legislação brasileira ficou para trás. A primeira lei a citar o procedimento surgiu mais de 10 anos depois do nascimento de Ana Paula Caldeira. Na década de 90, em 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei 9.263. Ela fala sobre o planejamento familiar e, no artigo 9º, encontramos uma orientação ampla sobre concepção e contraconcepção. O Conselho Federal de Medicina tem feito algumas resoluções para respaldar os médicos que trabalham na área no país. O presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil acredita que esse cenário gera uma série de problemas, inclusive internacionais. Existe um turismo internacional com destino a países que permitem a gestação por substituição mediante pagamento. Isto cria alguns problemas, porque essa criança, que será brasileira, nascerá em outro país e será feito um registro numa embaixada mais próxima, num consulado mais próximo assim que ela nascer. E, eventualmente, não sabemos o que pode vir a acontecer, como, por exemplo, a situação vivenciada da pandemia, que impediu, e está impedindo, no momento em que falamos, de que pais possam e mães possam ir buscar a sua criança em outro país, porque nasceu mediante um turismo deste. O caso citado pelo presidente da comissão é apenas um entre os milhares que chegam aos tribunais de todos os cantos do país. E decidir sobre o sonho de mulheres e homens que querem ter uma família não é fácil. Envolve responsabilidade, cautela e imparcialidade. No cartório. Esta juíza do Recife analisou uma série de questões do tipo. Sem uma lei para destrinchar todos os desdobramentos, ela lembra que cada magistrado tem um entendimento diferente. Eu peguei um caso, por exemplo, eu não concedi as tutelas. Quando eu estava de férias, um juiz que estava me substituindo deferiu o pedido, a pessoa fez o procedimento. Eu voltei para a vara. E aí, o que aconteceu? Eu não vou mexer nisso meu entendimento é contrário, mas ele já concedeu a liminar e tal. E aí não deu certo a tentativa. Aí ela renovou a tentativa e eu neguei. Então, assim, gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque quando eu proferir a sentença, aquela tentativa que ela fez que não deu certo, o plano vai cobrar dela. A lacuna na legislação parece estar longe de ser preenchida. Deputados e senadores brasileiros já discutiram o assunto, mas não conseguiram chegar a um acordo. Nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso há mais de 10 anos, que é o projeto 115 de 2015. Quer dizer, vários projetos foram unidos em um só, mas não houve discussão sobre a matéria. Então, a gente trabalha com essas resoluções que elas não vinculam o juiz. Muitas perguntas continuam sem resposta. Quem pode passar pelo procedimento? Como ele deve acontecer? E os embriões resultantes do tratamento? Eles podem ser descartados? É possível vender um óvulo para ele ser gerado em uma outra mulher? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os óvulos são vendidos. Na Europa, a paciente recebe uma ajuda de custo de €1.000. Com ajuda ou sem ajuda, ela, lá nos Estados Unidos, ela é paga. No Brasil, não pode, porque a legislação não permite compra e venda de órgãos ou material genético, né? Material. Então, mas pode importar. Então, se você está importando, você indiretamente está pagando, né? Está comprando, concorda? Então, aí tem uma zona cinzenta, né? Apesar de todos esses entraves jurídicos e dúvidas, as técnicas de reprodução assistida promovem a inclusão e a diversidade e permitem a formação de famílias nos mais diversos formatos. Mulheres que querem encarar a maternidade sozinhas, homens que têm esse mesmo sonho e casais homoafetivos que antes só tinham a adoção como opção.
a pesquisar. A Renata e a Rebeca começaram a morar juntas no ano passado. Estão na fila de espera para realizar a fertilização in vitro pelo SUS e também ansiosas para ter o herdeiro nos braços. A adoção nunca foi uma exclusão, nunca foi uma coisa que a gente excluiu a possibilidade. Pelo contrário, era uma coisa que a gente pensava bastante. Mas em um momento a gente viu com o desejo de realmente ter uma gestação, de passar por todas as experiências de uma gestação, que uma gestação traz. E aí a gente começou a pesquisar sobre métodos e formas de fazer isso acontecer. A preparação para a chegada do bebê até já começou. E esse é o tamanho da nossa vontade, do nosso desejo de ter uma família, mesmo em uma relação homoafetiva. O desejo de ter um filho pode vir de um casal, mas também pode brotar no coração de uma única pessoa. Assim foi com a Mariana, que hoje é mãe da Vitória de 10 anos. Na época em que optou pelo procedimento, ela namorava uma pessoa que não queria ser pai. Por isso, recorreu a um banco de sêmen nos Estados Unidos. Um dia a gente estava fora do Brasil, ela estava na cadeirinha, eu estava dirigindo. Aí ela falou, mãe, por que eu não tenho pai? Aí eu olhei pelo retrovisor. Eu falei, putz, eu elaborei tanto essa pergunta, eu pensei tanto no que falar e só me veio, por que não, filha? Porque a nossa família é diferente, que ela era o sonho da vida da mamãe e eu engoli uma sementinha do amor. Não tem fórmula, isso é uma das perguntas que mais me fazem em box, mas e quando chegar, cada um tem a sua história. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até mais!